Oi, meu nome é Vanessa. E meu nome é Carol. E a gente tá aqui pra provar pra vocês que sim, a Unai é rebelde. Chegamos ao fim de uma saga. Uma saga que se arrasta desde o começo do canal, que a gente fica adiando dia a dia. Mas chegou o momento. Precisamos falar sobre a terceira temporada de Rebelde. A gente adiou esse vídeo pra caramba, já faz um tempão que a gente abriu o portal Rebelde, né? Se você tá com a gente há muito tempo, você sabe que a gente já falou da primeira temporada, da segunda temporada, dos melhores e dos piores personagens. Tem muito conteúdo, né? A gente tem uma playlist inteira cheia de coisa de Rebelde aí pra vocês. Mas agora a gente precisa amarrar, né? Vamos falar sobre o final. Vamos falar sobre a terceira temporada. Eu tinha na minha cabeça que a divisão dos plots da segunda pra terceira temporada era muito mais nítida, né? Assim, na minha cabeça era tipo, Sabrina chega na terceira temporada, futebol é na segunda temporada. Sabe que as coisas eram muito mais separadas, apesar de sim, o rompimento da segunda pra terceira não ser tão claro quanto o rompimento da primeira pra segunda. Mas eu percebi que é tudo muito mais entranhado e parece uma só temporada gigante, sim, porque, inclusive, a pausa da segunda pra terceira é um capítulo nada a ver, que nem tem cara de último capítulo de temporada. Então, assim, é quase como se fosse uma coisa só, porém eu acho que como a segunda vem como filler e a terceira vem com esse propósito de amarrar a Rebelde e finalizar muitas coisas que estão soltas, a terceira acaba conseguindo se agarrar e se salvar mais do que a segunda. Como sempre, a gente ranqueou o que, na nossa opinião, são os melhores e os piores plots. E a gente vai comentar um pouco sobre por que a gente acha isso de cada um deles. E quando a gente fala em melhores e piores plots, não é simplesmente um personagem errando ou acertando. Vamos pegar o exemplo da nossa querida Robertinha Pardo, do Meu Coração. Ela tá bem doida nessa temporada e ela erra muito. Mas isso não é um demérito, assim, tipo, isso movimenta a trama até lá de certa forma, entendeu? Então a gente não vai botar um tópico, por exemplo, Roberta porque ela errou. Tem que ser porque foi um plot que não foi legal de assistir, ou porque do ponto de vista da narrativa não faz sentido, ou enfim, coisas que nos incomodam, mas não necessariamente personagens certos ou errados, tá bem? Tá bem, então vamos para os piores plots. A gente já começa abrindo uma caixinha que pode ser um pouco polêmica para alguns de vocês, que é o desenvolvimento de Diego e Roberta. Apesar de você me humilhar, me tratar mal, às vezes estamos tão perto e outras tão separados. Tá, todo mundo vai pensar, ai Vanessa, mas você é fã de mim, Miguel, você não pode falar, blá, blá. Mas aqui não necessariamente tem a ver com o trauma Diego e Roberta, e sim com a maneira como esse amor entre eles foi construído na terceira temporada. Porque Diego e Roberta, diferente de mim e Miguel, que passam muito tempo juntos e saturam o relacionamento deles, Diego e Roberta levam séculos para serem construídos, e só na terceira temporada é que os escritores começam a pensar, como é que a gente pode juntar esses dois, dar uma pitadinha aqui, uma pitadinha ali. E aí vem essa coisa do Diego finalmente cair a ficha dele de que ele é apaixonado pela Roberta, que eu acho muito legal, porque o Diego ele vem mostrando um amadurecimento, né? Mas daí a Roberta, em compensação, começa a fazer umas cagadas, e o próprio Diego também, tipo aquela cena que eles estão se declarando um pro outro no avião, na turnê do RBD. Os dois se declaram, falam coisas lindas, aí eles descem do avião e o Diego finge que foi mentira, tipo... Diego e Roberta sofrem porque eles estão sempre nesse gap rato, e aí eles parece que nunca podem ficar juntos, né? Então é tipo, dá uma migalha pra gente, vamos arrumar um jeito esdrúxulo de não dar certo. Dá uma migalha pra gente, vamos arrumar uma desculpa. E aí fica nessa coisa muito cíclica que realmente tu tem razão, muitas vezes não faz sentido. E que, na minha opinião, é muito burro. Porque a gente passou uma segunda temporada com eles extremamente distanciados. E aí agora a gente fica nesse momento em que nada desenvolve. E aí no final, eles ficam juntos. Então isso é muito ruim. Isso faz com que grande parte do público de Rebelde reclame muito desse trauma, porque não foi bem alimentado. E é uma perda de oportunidade, porque a terceira temporada poderia ser uma temporada deles tentando fazer o relacionamento dar certo, dos problemas que vêm de quando pessoas muito diferentes se apaixonam. Seria muito mais interessante juntar Diego e Roberta, botar eles pra ter todos esses conflitos, e a novela em si começar a abordar essa coisa da formatura, o que cada um vai fazer, pra onde eles pensam em ir, até o próprio Mi e Miguel também devem ter
suas diferenças, né? Porque a Mia com certeza não ia querer voltar pra Monte Rei e ficar num sítio com o caipira. Então eu acho que teria como eles construírem muitos conflitos em torno disso. Mas na real o que acontece é que eles criam conflitos que não fazem nenhum sentido. E lá no último capítulo é que começa a se pensar, ai, o nosso futuro. Mas aí a gente precisa ir para outro tópico. Esse eu vou começar a falar dele porque eu odeio, entendeu? Ele me incomoda profundamente. Fui eu que falei, tem que estar aqui sim. Que é o futebol. Você é pra respirar, não há quem possa te querer tanto assim. Vocês me conhecem, vocês sabem que eu gosto de futebol, eu gosto da Copa, eu gosto de México, eu acompanho. Mas o futebol em Rebelde, ele é de um mau gosto tão grande porque ele é uma enorme barriga. É um plot que vem do nada, é um plot que se aproveita do fato de que a Copa estava acontecendo em 2006. Um plot que não acrescenta absolutamente nada, ele só ocupa tempo de tela. E aí tem aqueles jogos dos meninos e aqueles treinos que duram horas e tipo, ninguém se importa com o que tá acontecendo, sabe? E aí tem o negócio das líderes de torcida e do nada a Alma tá no colégio de novo, tipo, quantas mil... desculpas vão existir para a Alma e o Leon estarem sempre no colégio? Tipo, chega um momento em que o que mais vão inventar? A Alma não sai em turnê desde a primeira temporada, coitada. Não lança um CD, não tem um trabalho pra chamar de seu, sabe? Esse plot inteiro, ele é bizarro. Tipo, eles ficam no Elite Way, aí eles dormem no quarto com os meninos, só que ninguém oferece cama. Tipo, fica uma briga pra ver quem vai ficar no chão. Tipo, umas coisas assim... Qual é o nexo? Infelizmente, eu acho que todas as versões de Rebelde que eu já vi sofrem da execução. Tipo, Rebelde Way também tem barrigas. Rebelde Brasil degringolou pra uma coisa sobrenatural. Nossa, a história de Rebelde ela é muito boa. É uma fórmula ganhadora. Ela é tão ganhadora que toda vez que alguém quis fazer essa história, ela deu certo, em alguma instância. Mas eu sinto que nunca fizeram justiça com a execução. Porque aí a gente tem Rebelde Netflix, que em tese foi mais curta e não sei o que, e a execução também é horrível. Fica a seu cargo, Carol, vai ser você. Eu sou a escolhida. You are the chosen one! Bom, o próximo plot que a gente escolheu aqui pra falar também tem a ver com a Roberta, que é a maneira como ela trata a Alma depois que ela descobre a verdade sobre o Reverte. Como é sua mãe? Porque a minha já morreu. É muito triste de acompanhar, porque a relação delas, eu acho que a cada momento que um conflito desses aparece, fica mais tóxica e incômoda de acompanhar, né? A gente gosta muito da Alma e a gente gosta muito da Roberta. Mas elas duas, quando se entrelaçam, nossa senhora, é show de infantilidade e falta de noção da Alma, com a Roberta sendo completamente ingrata e mal educada. E aqui é um exemplo perfeito porque, gente, me torturou, juro, me torturou ver a Roberta perdoar tão fácil o Reverte e ficar maltratando a Alma, chamando a Alma de coisas terríveis que nenhuma mãe merece escutar nunca na vida por diversos capítulos, pra no fim das contas a Alma, de uma maneira super infantil, decidir abrir mão da guarda da Roberta e toda uma nova confusão se iniciar. De novo, podia ter tido o desenvolvimento da Alma, ter que abrir mão de tanto tempo com a filha dela, aprender a dividir, nananã. Coisas que, sei lá, a gente quer assistir, entendeu? Mas aí a gente tem esse show de infantilidade das duas. Eu até passo aqui meu paninho, que eu acho que foi muito infantil da parte tanto da Alma quanto do Reverde, o tempo que eles esconderam isso e a forma como foi feito. E eu acho que o surto da Roberta, quando ela descobre, é super justificado. Mas aí tu tem completa razão, que após isso, ela tá completamente errada. E não é legal de ver, porque cria esse duplo parâmetro do homem e da mulher sobre como é muito fácil ser pai. E isso incomoda muito, muito mesmo. Um outro plot, que aí esse plot fui eu que fiz o lobby. E assim, gente, eu juro que na minha memória eu tinha que a terceira temporada vai ser muito boa, porque a gente vai ter muito mais coisas do RBD, o RBD vai sair em turnê, vai ser super legal. Corta para a realidade sendo... Ai, dá até vontade de rir. Porque amanhã começa a turnê. Amanhã? É muito bizarra essa história de que um belo dia aparece alguém e fala: vocês conseguiram uma turnê, só que ela começa amanhã.
Não, e os ingressos começam a vender um dia antes do show. Tipo, Não, olha, ninguém tinha sério. avisado pros artistas que o show estava sendo anunciado. E aí, eles arrumam as malas, usam a desculpa do intercolegial e vão. Só que aí, em compensação, no intercolegial, ninguém tá jogando futebol. Eles só vão pra Puerto Vallarta e ficam lá na praia fazendo um monte de atividade nada a ver. Depois de um show, a Sabrina chega e fala: ai, RBD, vocês vão poder fazer vários outros shows. Mas aí todo mundo entra em pânico, porque o pai do Diego vai descobrir que ele tá no grupo e eles voltam pro hotel e cancelam o resto da turnê. E essa foi a turnê do RBD. Né? Essa turnê como um todo, como tu falou, sério, é muito ridículo. O jeito que tudo acontece é muito infantil, é muito rocambolesco. É muito fora da realidade. E, aliás, precisamos falar sobre isso. Sobre como Rebelde, em sua primeira temporada, ainda era uma novela um pouco pautada na realidade, assim. Mas quando a gente olha pra terceira, eles vivem no mundo da lua, né? Tipo, nada mais se relaciona com o mundo real. Eu acho que na nossa cabeça infantil a gente lembra das coisas de maneiras diferentes, principalmente por essa enrolação nos capítulos. Tipo assim, a Vanessa de 8 anos, ela assistia uma semana do RBD fazendo ensaio, ou então um capítulo inteiro do RBD colocando um show, 2 capítulos, 3 capítulos, e na cabeça da pequena Vanessa ficava: caramba, eles passaram muito tempo fazendo uma turnê. Ai, não existe isso, sério. Ai, Mas Deus. chegamos ao monstro, chegamos ao A pior assunto. de todos né? os plots. Talvez o vídeo tenha 3 partes a partir de agora. Precisamos falar sobre Miguel Arango na terceira temporada. Nossa senhora. Eu falhei num minuto. Eu acho que, de longe, Miguel e depois, não tão no fundo do poço, Roberta, dos protagonistas, são quem mais sofre com o jeito que foram escritos na terceira temporada. Tipo, eu acho que rever essa terceira temporada nunca vai tirar a mancha que ela deixou. A Carol criança passava muito pano pro Miguel. A Carol criança, ela era tipo assim, Miguelita total, entendeu? O Miguel tava traindo a Mia e eu tava lá com o meu pano a jato. E Tal aí, qual Franco Colucci. sim, era eu e o Franco aqui, ó. E aí, eu odiava o Diego. Tipo assim, o Diego respirava. Eu, oh, esse garoto. Eu era a Roberta doida. E quando eu vi Rebelde Way, eu odiava o Manuel e eu amava o Pablo. E agora eu tô vendo que, na verdade, é só porque eu era muito doida quando eu era criança. Porque isso tá se traduzindo pra Rebelde também, porque o Miguel é um lixo. Agora sim, a decaída do Miguel, pelo menos ela é bem introduzida. Ela Ela não é é uma horrível de coisa se que ver, é mas ela é do bem dia do introduzida. dia pra noite, né? Ela dura essas 2 temporadas e Sim. culmina que na terceira ele tá insuportável e você não Nossa. consegue acompanhar nada que escrevem pra ele, mas é uma coisa bem lenta mesmo. Já pra gente ir se acostumando, anestesiando. Sim. Vamos lá, né? Como vocês bem sabem, na segunda temporada, o Miguel fica amigo da Sabrina, que é a filha do dono da gravadora com a qual o RBD está assinando o contrato. Ai, super amigo esse que sai pra um date pra tomar um suco, pega a menina, sobra todas as vezes. E ainda fica pensando: nossa, a Sabrina ela é tão madura, a Mia é tão infantil, talvez eu devesse estar com uma mulher como a Sabrina. Tipo assim, é claro que eles não são amigos, eles literalmente estão dating. É tão anos 2000 o jeito que essa novela fica transitando entre... Ai, coitado do Miguel, não pode ter uma amiga mulher. Mas na verdade ela não é uma amiga mulher, eles estão saindo. Entendeu? Sim. Tipo, antes do Miguel trair a Mia, fisicamente, ele já estava traindo a Mia emocionalmente. Uhum. Ele mentia, ele saía com a Sabrina escondido, ele ia pra Sim. encontros com ela. Tipo... E daí, no fim das contas de Rebelde, quando tentam apagar tudo, dizendo que, ai, mas então ele descobriu que ele não traiu, então tá tudo lindo. Não tá. A gente já falou disso em outros vídeos, inclusive, que tipo assim, cara, ele já tinha ficado com a Sabrina, ele tava o tempo inteiro pensando em coisa errada da Mia, ele tava mentindo, ele tava saindo escondido, ele tava fazendo uma série de traições que o álcool nunca vai poder ser uma desculpa, porque até se você disser, não, mas quando ele achou que ele transou com a Sabrina, ele tava bêbado, nananã. Mas ok, todas as outras coisas que ele fez completamente sóbrio. Eu acho as outras coisas muito piores. Sim. Porque ele passa um tempão vivendo uma vida dupla, fingindo que aquilo é amizade, quando claramente não é. E aí a gente vai pro outro lado disso, que é todo mundo passando pano pro Miguel, sabendo, todo mundo soube que o Miguel traiu a Mia no colégio. Ela foi humilhada, tipo assim, a coitada não podia passar por uma porta que todo mundo viu o chifre dela, menos ela. E aí, todo mundo que se diz amigo dela
tava numa missão pra limpar a imagem do Miguel. Ninguém ficou com raiva dele. Ninguém. Duas pessoas que me surpreenderam muito dos roteiristas terem decidido deixar a favor do Miguel, e eu acho que isso já era uma missão da Televisa pra não manchar a imagem do Ponte de maneira contínua, foram a Roberta e a Vicky. Sim. Todas as vezes que elas aparecem passando algum pano pro Miguel, eu fico, véi, essas personagens jamais fariam isso. E, tipo assim, não bastou o colégio inteiro segurar o segredo do Miguel por achar que a Mia descobrir seria pior do que a humilhação que eles fazem ela passar. Também tem toda a questão de que depois que eles terminam, o Miguel decide virar um psicopata. Tipo, o cara não aceita que ele fez cagada e eles terminaram. A Mia não pode dar uma respirada, que ele fica, ai, mas você já seguiu em frente tão rápido, você já tá com outro cara, não sei o quê. Ou então fica perseguindo ela, se escondendo na viagem de Puerto Vallarta, que ele fica se escondendo embaixo de areia, se esconde embaixo da água, e se esconde atrás de um móvel. Tudo pra secar cada passo da Mia, tipo, vai se toca. Muito doentio. Não, e assim, precisamos falar sobre Franco Colucci. Tipo, o cara passou a novela inteira sendo esse pai super ciumento, não mexeu com a minha filha, não sei o quê. Mas quando se trata de Miguel Arango, o Franco é o maior apaixonado pelo Miguel. O Franco vive um relacionamento tóxico com o Miguel, tá? Eu acho que o Franco quer tanto que o Miguel seja filho dele, que ele não tá nem aí. Tipo assim, ai, minha filha, é só um namoro de colégio e ele te traiu. Venha pra cá, Miguel, no seio da sua família. O Franco, ele é nessa situação toda, ele é meio misto, né? Porque por um lado ele evoluiu muito e ele não fica mais mimando a Mia no sentido de deixar ela fazer tudo que ela quer fazer. Ele não deixa ela sair do colégio. Ele não deixa a raiva dela pelo Miguel interferir nos estudos dela. Mas, ao mesmo tempo, ele tá ali passando um super pano pro Miguel, né? Ele chega a falar pra Mia de, Mia, uma traição não é tanta coisa, você poderia perdoar o Miguel. Tipo, olha a merda que o cara fez com a tua filha, pô, e olha o que tu tá dizendo pra ela. Tipo assim, eu queria ver se a Alma metesse um chifre nele e se ele ia falar isso. Nossa, ele só não ia xingar ela de santa. É muito legal a atitude da Mia. Eu acho que ela se mantém muito firme, assim. Ela tá certa de que aquilo é inadmissível, ponto, e acabou, entendeu? E ela sofre, mas ela não abre mão disso. E ela parece ser a única pessoa sensata em toda essa situação. Sabe o que vamos fazer nesse momento? Eu vou procurar um namorado. Inclusive, acho que a Mia já nos dá uma boa abertura pra gente parar de perder o nosso tempo com esse podre do Miguel e começar a falar dos melhores plots. Let's go! Já entrando aí nessa vibe da traição e tudo mais, porém, pra um lado bom, a gente tem um dos melhores capítulos de Rebelde, que é Mia e Roberto descobrindo a verdade ao mesmo tempo. Gente, esse capítulo é a maior fossa da história. Eu não posso encarar as minhas amigas. Ele é muito bem construído. E como as cenas vão intercalando, e Dulce e Anaí dando um show de atuação sempre. E o que vem depois desse capítulo com a relação delas é um presente, né? É perfeito. É tipo uma das melhores coisas. É a melhor coisa da temporada, eu diria. Porque a narrativa finalmente entra num ritmo legal, sem tanta barriga, sem tanta coisa rocambolesca, né? E a gente tem uma coisa quase cinematográfica, né? Das duas se unindo pela dor, dores diferentes. Como elas lidam com isso, né? A Roberta fica muito mais rebelde mesmo, ela surta real e a Mia se encolhe, né? Ela fica quase irreconhecível porque ela era uma figura tão extrovertida e tão pro mundo, e aí ela vira uma concha, assim. É muito legal ver como elas reagem. É muito dentro do personagem de cada uma. E também a força que elas buscam uma na outra, né? É muito legal, sério. Só uma entende a outra. Mas assim, elas dão muito show, né? E aí a gente já tinha essa amizade sendo introduzida antes, né? Quando elas começam a se aproximar, tem um momento maravilhoso que elas vão no ginecologista juntos, que é, assim, uma aula de atuação e uma aula de química do bate-volta das duas. E aí culmina nesse momento, e depois a gente só vê a relação delas se aflorando até o momento em que elas realmente viram irmãs, né? E é muito legal de ver, porque assim, é um bate-bola muito bom, elas têm muita química, elas se entendem muito como atrizes, e ali elas, sério, pra mim é uma das coisas mais legais de assistir, é qualquer momento das duas na terceira temporada. É outra dimensão de química, de atuação. Outro plot que exala química, que exala momentos bons e que aquecem os nossos corações em meio ao caos que é Rebelde. É o melhor casal de Rebelde. Santos e Lupita, lindos,
fofos. Não entende que eu tô louco por você? Cara, é incrível como a narrativa deles é muito mais madura que qualquer outra em Rebelde. Sim. Em geral, os casais em Rebelde são escritos da mesma forma, né? Eles são sempre essa coisa meio gato e rato, uma coisa meio engraçada, uma coisa meio raivosa ou infantil. E a Lupe e o Santos, eles fogem completamente. Tipo assim, não tem nada cômico na história deles, não tem nada pastelão. É um relacionamento que toca em pontos muito legais. Eu gosto muito sobre como todo mundo tem preconcebido que, na verdade, o Nico é o verdadeiro amor da Lupita. E essa narrativa, ela é tão repetida a ponto de que chega um momento em que o Santos, ele realmente acredita nisso. Ele fica tipo, eu vou só ficar sofrendo no meu canto, porque realmente, tipo, não tem o que fazer. Assim, por mais insuportável que seja aturar o Nico voltando, é muito bonitinho acompanhar o amadurecimento da Lupita, né? Que durante tanto tempo ficou, ai, o Nico foi pra lá, vou continuar escrevendo minhas cartas e eu vou ser fiel a ele, nanana. Até ela chegar nessa conclusão de que talvez eles não possam dar certo porque a família dele faz um inferno na vida dela, porque ele tá sempre longe, porque ele começa a ser obsessivo. É muito legal, sério. E aí culmina no melhor momento deles, assim, que é quando o Nico, ele já voltou, né? E aí ele surta. E aí, em seguida, como se o lacre do Santos não fosse suficiente, a Lupita fecha com a cara do Nico. Finalmente é tão satisfatório de ver, porque a gente esperou muitos anos por isso. Sério, essa cena é muito, muito boa. E ela tá sendo extremamente franca, com uma comunicação muito madura. Tipo, ela chegou no limite dela, entendeu? Ela carregou essa cruz desde a primeira temporada e ela decidiu simplesmente botar um ponto final nessa história. Outra pessoa que evoluiu muito nessa terceira temporada e que dá um show de boas cenas é o Diego finalmente enfrentando o Leon, né? Pra te devolver isso. Vem! Bate em mim! Vem! Nossa, o que falar do Diego, que eu tanto odiei e hoje em dia amo? Eu acho que esse plot está aqui por uma construção de temporadas e temporadas. Porque o Diego, na primeira temporada, ele é muito alheio ao mundo ao redor dele. Tipo assim, ele não tem noção de quem é o pai dele, ele não tem noção de onde ele tá parado, de como as coisas funcionam no mundo real. Ele vive numa redoma. O Diego da segunda temporada, ele quebra a redoma e aí ele se vira totalmente pro Bustamante, né? Ele vira o pet do Bustamante. E aí é muito legal ver nessa terceira temporada como o Diego amadurece, como ele muda, como ele revê o mundo ao redor dele, né? E como, tipo, agora ele se vê na total obrigação de ser a pessoa que para o pai dele. E aí você vê que ele foi de menino a homem. E eu acho que talvez seja o melhor arco entre temporadas de Rebelde. Talvez seja o melhor arco de um personagem em Rebelde, porque tem uma consistência, a gente vai vendo toda uma sequência de, assim, ignorância, falta de noção da realidade, pra dependências químicas, e depois um abuso emocional, e depois finalmente vem a cicatriz, a ferida se curando, se fechando aos poucos, até culminar no ponto dele conseguir enxergar a realidade. Tipo assim, é muito bem construído. E assim, o Leon é de longe um dos melhores vilões de Rebelde. A gente sempre fala que Rebelde tem vilões ruins. Ele também perde a consistência dele, né? Do mesmo jeito que a Alma perde o quê de cantora, o Leon perde total o quê de político. Tipo assim, em que mundo um cara com a importância dele ia parar a vida pra ficar comandando um colégio e indo lá toda vez que alguém liga pra ele? Não faz o menor sentido, mas ele sempre foi um bom antagonista ao Diego. E falando em bons vilões, a gente tem aqui um exemplo de uma amizade do mal que foi muito bem feita em Rebelde, que é a amizade do mal de Sabrina e Sol. O que você tá dizendo, Sabrina? Ah, Sol, é o que acabou de escutar. Eu transei com o Miguel. Cara, eu acho muito legal acompanhar, porque assim, primeiro que eu acho que o Miguel merece todo o inferno que a Sabrina faz na vida dele. Quando ela aparece dizendo que tá grávida, eu tô lá assim, ó, vai, mente, má na cara desse podre. E aí, quando a Sabrina começa a ter o apoio da Sol, no sentido de que a Sol liga e dá as infos pra Sabrina, fica muito interessante a dinâmica das duas, porque elas são consistentes no ódio à Mia. Eu acho que elas sanam o problema crônico de Rebelde de não ter bons vilões. Porque assim, elas têm motivações, elas têm suas próprias personalidades. Tipo, é muito bem construída a forma como elas antagonizam essa temporada. Eu acho que a terceira temporada é a melhor temporada em relação ao antagonismo. E, nossa, elas interagem muito bem. Eu acho que o inferno do Miguel é completamente justificável. A Sabrina, na real, ela é uma ótima vilã. Outro plot pra finalizar a nossa lista, que é muito, muito, muito bom, é esse amor que funcionou o Enemies to Lovers aqui. Finalmente deu certo.
que é o relacionamento de Alma e Franco. A gente sempre vai colocar eles nessa lista de melhores plots, porque assim, consistentemente, eles são a melhor parte da novela, porque eles são super divertidos. Eles são aquele casal completamente improvável, e eles não são só improváveis do ponto de vista de posição social, de quem eles são fisicamente improváveis. Eu acho que isso é uma grande prova da química e da atuação dos dois. Porque assim, na primeira temporada você fica tipo, eu não acredito que vão juntar esses dois em algum momento, tipo, eles não têm nada a ver. E aí na terceira você tá, sim, se casem, vocês são perfeitos, vocês nascerão um pro outro. Porque eles constroem esse bate-bola muito legal durante todos, eles são muito engraçados. E eles também, pela primeira vez, ganham tramas profundas aqui na terceira temporada, o que eu gosto muito. Pra mim é a melhor temporada deles de longe, assim. E a Mia não aceita a relação deles, o que eu acho, assim, super dentro do personagem da Mia. Tem muita gente que reclama disso, como que foi um artifício feito pelo texto, mas assim, a Mia, ela é uma menina que eu consigo ver ela falando isso, tipo, tudo bem pra ser minha amiga, mas não pra ser minha madrasta. Ela tem alguns preconceitos entranhados nela, que ao longo das temporadas ela foi perdendo, mas eu acho que isso ainda encaixa. É nisso que Rebelde ganha muitas vezes, né? Tipo, eles colocam coisas muito profundas e pesadas em entrelaces que 90% do tempo são leves, né? E aí acontece alguma coisa e o personagem que sempre foi cômico ou levezinho, engraçadinho, ele começa a mostrar que ele tem camadas e que tem coisas que de fato machucam ele, que atingem ele. Eles dois sendo personagens maduros, porém ainda assim engraçados e bons atores, com uma relação nas cenas muito boa, acabam deixando um dos melhores canais de Rebelde, assim, pra se acompanhar. Com certeza, tipo assim, eu amo eles, sério, eu me divirto com eles e eu acho que eles trazem pontos legais. Também tem o fato de que é a Alma que meio que dá o pontapé, né, pra Marina reaparecer e tal, e isso é muito legal, mostrando que realmente ela é uma mulher muito bem intencionada na vida do Franco. Foi muito bom acompanhar essa terceira temporada de Rebelde, apesar de tudo, eu acho que tem mais pontos positivos do que negativos. Claro que a gente dá uns skips de vez em quando em algumas coisas, sim. Mas no geral, eu acho que essa temporada ela deixa um gostinho melhor pra gente do que a segunda. Sim. Bom, por hoje a gente vai ficando por aqui. Se você não é inscrito aqui no canal ainda, aproveita, se inscreve, curte e comenta esse vídeo, começa a interagir com a gente. A gente também tem a opção do Valeu, então se você quiser dar um pontapé a mais, clica aqui embaixo, ajuda a gente a continuar produzindo esse conteúdo. Fica com a gente e até semana que vem. No próximo episódio. O vídeo acabou, mas se vocês quiserem continuar conversando com a gente, segue a gente nas nossas redes sociais, mandem comentários, mandem perguntas, puxem conversa, porque a gente ama conversar sobre isso com vocês.